Gravando aqui na Sagres com José Mário Carvalho dos Santos, ele que é administrador de empresas, especialista em microfinanças, também idealizador da Clínica de Finanças. José Mário, muito obrigado por atender ao nosso chamado aqui na Sagres. É bom falar com o senhor por aqui. Muito bom dia. Bom dia, é sempre um prazer. A gente fala desse assunto nesse momento, José Mário, das finanças, mas não só delas. A participação da inteligência artificial nesse momento de colocar as contas na ponta do lápis. As finanças em casa, seja também na empresa. Como que é possível, na visão do senhor, José Mário, que a inteligência artificial auxilie nesse processo de controle das finanças? Bom, eu entendo que essa era um procedimento inevitável, né? A inteligência artificial, ela já vinha vindo sendo testada por algumas empresas, depois foi assim meio de sopetão, foi solta ao mercado para ver o que o mercado dizia daquilo e foi uma surpresa, né? Com relação às finanças, o Germano, o que eu vejo nisso é que nós poderemos ter, sim, uma facilitação do nosso trabalho. Agora, eu sou um pouco reticente com relação àquelas pessoas que costumam dizer que a inteligência artificial vai substituir algumas ou muitas profissões. Eu não acredito nisso, né? Eu sempre, eu sempre defendo a tese de que a atuação do humano, a atuação da pessoa, ela ainda continua sendo insubstituível. Tá? No meu trabalho, por exemplo, eu não posso, nós não podemos dizer, quando se fala em microfinanças, finanças pessoais, que existem dois casos idênticos. Há sempre uma variedade de particularidades com relação a um cliente e outro. A inteligência artificial, até onde nós temos visto agora, até agora, ela ainda não tem essa capacidade de tirar do cliente, tirar da pessoa que está lhe questionando, informações que poderiam vir a facilitar a montagem de um quadro ou de um cenário para resolver aquele problema. Basicamente, a inteligência artificial hoje, ela busca em arquivos indexados, né, informações muito rapidamente e também muito rapidamente ela monta aquilo que você pediu, seja um currículo, um texto, a confecção de uma foto sobre texto, que é uma coisa absurda, é praticamente inimaginável isso. Você dá um texto, ela monta uma foto daquele texto, né? É muito bonito, é muito surpreendente para nós que estamos do lado de cá. Mas até o presente momento eu não tenho visto isso como sendo uma solução para o nosso problema, ou inclusive uma grande ameaça com relação a algumas atividades. Sim, ela vai poder interferir, né, na facilitação das empresas, na velocidade com que algumas decisões poderão ser tomadas, mas dizer nesse momento que ela vai substituir ou que vai eliminar profissões, eliminar ocupações, é um pouco temeroso. Pois é, hoje uma pessoa em casa, por exemplo, sem a consulta de nenhum especialista, por exemplo, ela recorreria a uma planilha, recorreria a uma calculadora, por exemplo, alguma coisa que pudesse auxiliá-la no controle, na gestão das finanças. Olha, não posso, eu recebo tanto, não posso gastar mais do que isso, preciso manter este orçamento aqui em casa, por exemplo. Isso já era feito há muitos anos, né, José Mário? Agora, com a inteligência artificial, o senhor já me disse aqui que não é possível que essa tecnologia substitua a intervenção de um especialista. Mas ele pode ajudar para quem quer subir um degrau, por exemplo, nesse trabalho semanal, diário, mensal, de controle de administração das finanças? Poder pode, né? Mas nós temos que entender o seguinte. Por exemplo, a inteligência artificial, nesse momento em que nós estamos conversando, alguns sites, alguns portais, eles possuem lá um supercomputador com o software e os algoritmos prontinhos para serem disparados, né, e trazer aquilo que a gente quer. Mas eu quero lembrar para as pessoas que a inteligência artificial ela funciona através de provocação. Então, se eu não tomo a iniciativa de questionar para ela alguma coisa da qual eu espero uma resposta que seja cabível, que seja uma resposta perfeitamente usável, vamos dizer assim, por mim,
ela não vai fazer nada. É mais ou menos aquilo. Vou fazer uma analogia com relação ao meu trabalho, né? Eu trabalho com pessoas endividadas, trabalho com pessoas que estão com problemas financeiros. A gente monta todo um plano, um cenário para recuperá-las perante os bancos, as financeiras e os credores. E eu tenho, comumente, eu tenho dito para meus clientes o seguinte: uma das grandes bobagens que a gente ouve hoje em dia é que o problema do brasileiro é o cartão de crédito. E aqui eu quero fazer analogia com a inteligência artificial. Não, o cartão de crédito não é o problema. Porque se você, Germano, sair agora daí do seu posto, for no banco, retirar um cartão de crédito que o gerente já te ligou e disse que está lá disponível para ser retirado, você pegar esse cartão de crédito, libera ele para uso, chega em casa, coloca numa gaveta e chaveia essa gaveta, daqui a um ano você não vai ter problema nenhum com esse cartão de crédito, porque ele está dentro de uma gaveta fechado e você não utilizou bem ou mal. Então, quer dizer, risco você não vai ter nenhum. Com a inteligência artificial é a mesma coisa. Ela está lá parada, num determinado servidor ou num conjunto de servidores. Se ninguém perguntar, se ninguém questionar, não vai acontecer nada. Ela não vai te retornar respostas. Agora, a pessoa que tem a capacidade, ou a pessoa que tem a condição de fazer um questionamento bem embasado para essa inteligência artificial, para ela que te dê uma resposta, é uma pessoa que, no caso desse que nós estamos falando, de finanças pessoais, ela já tem perfeitas condições de fazer o seu controle em casa, ela não vai precisar da inteligência artificial. As pessoas entendem, às vezes, que quando se tem uma ferramenta poderosa desse tipo, ela vai validar para nós algum tipo de decisão que a gente possa vir a tomar. Mas, na verdade, não é isso. Se você já tem a decisão a tomar, você não precisa de validação de ninguém, né? Nós só precisamos esperar qual é o tipo de resultado que essa decisão vai te trazer. E uma questão que o senhor tocou perfeitamente, José Mário, é que hoje essa inteligência artificial ela está muito mais acessível do que antes. Hoje basta Sim. você entrar no site ou então baixar o aplicativo para citar, para dar nome aos bois, o chat GPT, por exemplo. Qualquer um consegue acessar hoje esse tipo de Não, ferramenta. nós já temos inclusive o acesso à inteligência artificial incorporado nos navegadores agora. Novas versões, inclusive do Bing da Microsoft, já vem com ele incorporado. Você não precisa nem baixar nada agora. É simplesmente bater no botãozinho lá e ela está disponível para te responder o que você quiser, Tá ali de né? portas abertas, não precisa nem Exatamente. fazer nenhum esforço. Isso, essa acessibilidade, essa facilidade, ela representa algum risco também para o contribuinte, já que antes isso não estava tão acessível. Isso pode representar algum risco do contribuinte ficar nas mãos desse tipo de tecnologia? Sim, porque ela, até onde se sabe, né, eu não sou da área de dados, não sou da área de engenharia de dados, mas até onde se sabe, o que ela retorna para quem lhe questiona alguma coisa é uma compilação de informações que estão disponíveis em diversos servidores pelo mundo. Ela faz isso muito rapidamente, notadamente, inclusive, com plataforma do Google. Então, nós podemos, por exemplo, voltar um pouquinho no tempo e comparar o acesso hoje um pouco mais familiarizado e um pouco mais popular à inteligência artificial com aquilo que foi o acesso ao Google, o buscador do Google quando ele foi lançado. Nossa, vai ser uma revolução, vai acabar com as profissões. A ladainha foi a mesma naquela época, né? E foi uma revolução. Hoje nós todos estamos acostumados a buscar informação no Google, mas nós temos que entender o seguinte: nem sempre aquilo que retorna é o correto. Porque se a máquina foi alimentada com um dado falho, com uma mentira, ou como se fala muito hoje em dia, com fake news, né? E você chama uma pergunta com relação àquele assunto, ela pode muito bem retornar uma resposta errada, porque ela foi alimentada com uma informação errada. Então, é preciso entender, e aí já não é mais minha área, como que essa ferramenta, esse algoritmo da inteligência artificial, como é que ele foi montado e de que forma ele vai se desenvolvendo, se ele tem como se depurar ele próprio, eliminando aquilo que não é lógico, eliminando aquilo que não é de bom senso, eliminando aquilo que não é o correto e adicionando ou ficando apenas com aquilo que está comprovadamente conferido, vamos dizer assim. Isso leva tempo. Apesar de ela ser muito rápida, aquela coisa toda, né? São supercomputadores, todos eles intercalados,
Leva tempo, demanda um pouco de tempo. Até ela montar toda essa biblioteca virtual para depois ela atender a população vai levar um pouco de tempo. O Google funciona mais ou menos nos mesmos parâmetros, só que, claro, com uma tecnologia um pouco mais antiquada, porque agora nós temos outras soluções em termos de tecnologia, inclusive aí eu já posso até prever o próximo programa que nós vamos fazer aqui com esse tipo de questionamento, que vai ser com relação ao computador quântico, né? Que é algo que está em desenvolvimento, não conseguiram domar o bicho ainda, mas na teoria ele é extremamente poderoso. Vai acabar com os nossos notebooks de mesa, esse tipo de coisa? Não vai. Ele vai ser uma ferramenta que vai estar lá disponível para ser usada em ocasiões especiais, onde vale a pena. E eu estou muito surpreso, porque eu não sei se essa liberação da inteligência artificial, do chat GPT, esse tipo de coisa, vai continuar sendo gratuita, porque isso aqui é uma coisa que demanda custo, demanda manutenção, né? Então, quer dizer, dali a pouco o que que eles fizeram? Eu vou adoçar um pouquinho a boca lá do internauta para ele ver como é que funciona, daqui a pouco eu fecho a porta e digo assim, não, o acesso custa tanto, mesmo que seja centavos, R$ 1, seja lá o que for, você multiplica isso, né? Pela ânsia de informação que as pessoas no mundo todo têm, imagina qual é o potencial de faturamento. Enquanto enquanto o computador quântico, por exemplo, ainda é um fantasma para quem está acompanhando essa evolução da tecnologia e da inteligência artificial, José Mário. A ferramenta que está à disposição hoje, ela pode auxiliar ou pode trazer alguma espécie de orientação com relação aos investimentos também, por exemplo, não só ao controle de finanças em casa. Tem quem hoje pense em investir, se tornar um investidor e recorre a especialistas, a própria clínica de finanças, por exemplo, poderia fazer essa orientação, mas a tecnologia da inteligência artificial também pode ajudar para quem quer se tornar um investidor? Sim, perfeitamente. Só que tem um detalhe. Aliás, todas as plataformas de investimento hoje, elas trabalham em cima, fortemente em cima de computação, né? Só que tem um pequeno problema. Nós ainda não conseguimos, nem com chat GPT, nem com nada, e provavelmente não vai ser com o computador quântico, nós ainda não conseguimos prever o futuro. Então, quando eu falo hoje de fazer investimento, eu tenho um recurso aqui que está meio disponível, vou fazer um investimento para o meu filho, que tem 2 anos, para quando ele entrar na idade de ir para a universidade, eu estou com uma reserva financeira lá para não sofrer um baque muito grande, que é uma coisa usualmente que os clientes pedem, né? Ok, essa decisão, esse desejo, essa vontade, ele é muito bem-vindo e ele é uma demonstração de inteligência dos pais. Porém, quem pode garantir que esse investimento que ele vai escolher hoje, daqui 2, 3 anos, esteja rendendo a mesma coisa ou até que ele ainda exista, né? Nós tivemos casos aí recentemente, a imprensa veiculou massivamente problemas aí com as lojas americanas, e agora os bancos americanos estão começando a criar problema para o Fed. Hoje tivemos uma notícia, ontem tivemos uma notícia que as duas maiores empresas aéreas do Brasil estão fortemente endividadas, a Latam e a Azul. E aí vai, né? Agora a gente está começando a descobrir o que está acontecendo. Cada vez que ocorre um movimento desse tipo, os bancos e o sistema financeiro ficam com o pé atrás, né? Você pode ver, e o nosso ouvinte, o nosso telespectador que está nos acompanhando, ele pode entender também da seguinte maneira: se você for num banco hoje procurar crédito, seguramente eles vão te dizer não, porque nós estamos vivendo numa época nebulosa que não se sabe o que vai acontecer, né? Então, o que eu quero mostrar para quem está nos acompanhando aqui? É que aquela situação que nós temos hoje não necessariamente é a mesma que vai ser daqui 1 mês ou daqui 6 meses, para o bem ou para o mal. Se hoje nós estamos com problemas de crédito, se hoje nós estamos com problema de credibilidade de mercado, né? Pode ser que daqui 6 meses não tenhamos mais. Aquilo que é um bom negócio hoje, daqui 3, 6 meses pode não ser. Então, quando se fala nessas inteligências artificiais, esses algoritmos, nós estamos falando de uma máquina que processa informações que já aconteceram. E com isso ela te dá um resultado ou te dá um perfil daquilo que você pode vir a decidir, uma decisão que você poderá vir a tomar. Agora, eu não conheço nenhum equipamento ainda que preveja o futuro. Quando ele vier para o mercado, aí nós teremos um problema. Aí sim.
Aí a gente pode esperar ainda mais surpresas. É, é É, verdade. José Mário Carvalho dos Santos, administrador de empresas, especialista em microfinanças, idealizador da Clínica de Finanças. Muito obrigado pela entrevista aqui conosco, José Mário. Até uma próxima oportunidade. É sempre um prazer. Até a próxima.